Fala pessoal, tudo bem? Léo Santamaria na área com vocês hoje aqui, como às quartas-feiras, espaço da Suno Asset para a gente falar sobre os fundos aqui da casa, da gestora. E hoje, especialmente, né, e especificamente, a gente vai falar sobre o Suno Small Caps, que é o nosso novo fundo de ações, que inclusive já está disponível na Orama Investimentos para você investir. Então vamos falar especificamente sobre small caps. Então, o que são small caps, né? Então, para quem é aquele investidor iniciante, está começando no mercado agora, ainda não entende tanto, vamos falar o que são esses tipos de empresas, né? De ações, quais são as características delas, quais são as vantagens ou as desvantagens de você investir num fundo como esse. E a gente vai falar também especificamente sobre o fundo. Então, quais são as condições dele, como que ele está alocado, e a gente vai falar também um pouquinho sobre carteira. Então, vamos falar sobre ações aqui, que eu sei que vocês gostam. Então, a gente vai passar aqui, vai falar um pouco sobre single names, vamos falar aqui sobre ativos, sobre ações, sobre papéis, a gente vai falar sobre as empresas, vamos falar sobre um pouco da tese de investimento em cada uma delas, e como é que o fundo faz, enfim, para poder gerar valor no longo prazo, tá? Então, pessoal, já vou convidando vocês a deixarem aqui no chat da live de onde vocês estão falando, até para a gente conhecer um pouco a audiência. Então, mande de que cidade ou de que estado vocês são, eu vou colocando aqui na tela e é legal que a gente vai batendo esse papo. Podem ir colocando aqui de que cidade vocês são, de que estado vocês são, ou até de repente de algum país. Eu sei que a gente tem bastante audiência de fora também, às vezes de outros lugares. Então, deixem, por favor, aqui nos comentários no chat da live para a gente ir batendo esse papo. Beleza? E galera, dando um recado importantíssimo e muito legal para vocês. A Suno deixou disponibilizado hoje e amanhã de graça, tá? Então, todo mundo sabe que no mercado financeiro conhecimento é ouro, né? Assim, a melhor coisa que você pode ter para investir, né? Enfim, para ser um investidor, para operar no mercado financeiro e realmente para ganhar dinheiro é conhecimento. Então, a Suno ela tem sempre na vanguarda disso, né? E agora ela acabou de disponibilizar um livro, né? Um e-book chamado 101 Perguntas e Respostas de Fundos Imobiliários. Totalmente de graça para vocês, espectadores e acompanhantes aqui, investidores da Suno, tá? Vai estar aqui no chat da live, tá? Então aqui, fixado no chat aqui na conversa e também na descrição da live, você vai conseguir baixar os 101 perguntas e respostas de fundos imobiliários, de FIIs, tá? Conteúdo super legal. A gente tem aqui, por exemplo, o professor Baroni, que é um dos melhores, se não o melhor analista de fundos imobiliários do Brasil. Então, não perca essa oportunidade, acho que já apareceu aqui no chat. Vocês podem baixar de graça, tá bom? Recado dado, deixa eu ver aqui, da onde que o pessoal está conversando com a gente. O Lierte mandou, boa noite, Léo, investidores, aqui de Ritápolis, Minas Gerais. Muito legal, Lierte. Boa. O Giovanni falando, boa noite, tudo bem? O Daniel mandando um boa noite também. O Daniel falando de Maceió, Alagoas, muito legal, audiência de Maceió com a gente. O George falando de Portugal, então com a gente, pessoal da Europa, né? Portugal aqui com a gente assistindo, muito legal. Aí já é mais tarde, né? Aí já deve ser de noite, O Vicente falando de Itu, São Paulo, muito legal. A Zenaide falando de Salto, São Paulo. O Ituano, inclusive, ontem se classificou na Copinha, né? Na Copa São Paulo, boa. O Vanderlei falando de Carapicuíba, São Paulo, legal. E o Jonas falando boa noite. Boa, legal, Jonas, valeu. Ó, outro aqui de Portugal, o Williams Farias, falando de Lisboa. Boa, muito obrigado pela audiência, viu, Williams? Tamo junto. Aqui a gente tem o Thiago Regis, falando de... opa, perdi o comentário. Falando de BH, Minas Gerais. Boa, Thiago, muito obrigado, hein? Legal. O Jonas falando de Anápolis, Goiás. Legal, Jonas, obrigado, hein? O Thiago Nogueira falando de Goiânia. Tudo bem, Thiago? E o outro Thiago também, o Xará, Galvão, falando de Governador Valadares, Minas Gerais. Muito legal. E o Dado falando de Ribeirão Preto, São Paulo. E o Sonário falando de Natal, Rio Grande do Norte. Muito legal. Então, a gente tem gente de todos os lugares aqui do Brasil, né? Então, a gente tem pessoal aqui, região Sudeste, região Sul, região Norte, Nordeste, Portugal. Então, bom, muito legal. Vocês estão acompanhando. Para quem entrou agora, pessoal,
Hoje a gente vai falar sobre small caps, né? Então, o que são small caps? O que são essas empresas? Vocês vão entender um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre quais são as vantagens desse tipo de empresa, quais são as desvantagens de eu investir numa small caps, e a gente vai falar sobre o fundo aqui nosso de small caps da Suno, como que é a estrutura dele, então para vocês entenderem um pouquinho como que é a estrutura do fundo, né? A gente está investindo em que tipos de ativos, claro que são small caps, né? Mas de que forma, qual que é o tamanho, quais são as condições de taxa, de resgate, para vocês entenderem realmente o produto, e a gente vai falar sobre cases também, tá? Vamos falar sobre ativos, como eu falei, eu sei que vocês gostam, então a gente vai falar aqui sobre tese de investimento, sobre mercado, a gente vai falar sobre a tese de alguns ativos, legal para vocês conhecerem também como que a gente pensa mercado, como que a gente pensa alocação, e a gente vai trocando esse conhecimento aqui. Legal? Pessoal, convido vocês, deixem aqui dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui nos comentários. Aqui a gente vai puxando na hora, vai respondendo todas as dúvidas. Fiquem à vontade aí para a gente ir batendo esse papo, tá? Então podem ir mandando dúvidas. Pode ser que eu pegue mais para o final da live algumas, eu pego algumas no meio, mas eu prometo que eu vou tentar responder todas aqui do chat, tá? Boa. Então vamos lá. Então, sem mais delongas, vou começar, né? Então, vou até colocar na tela para vocês verem que tem até uma apresentaçãozinha que ajuda a ilustrar, tá? Para quem não sabe, o que são small caps? Small, literalmente do inglês, quer dizer pequeno, e cap é de capitalization, ou seja, capitalização, valor de mercado, né? Então são small caps, empresas de pequeno capitalização de mercado, né? Com valor de mercado pequeno, tá? Então são empresas que valem, aí o limite não é definido, né? Mas aqui a gente determina como algo menos do que 10 bi, tá? Se uma empresa ela vale menos do que 10 bilhões em valor de mercado, ela é uma small cap, tá? Mais do que isso, ela já é uma mid, né? Então a gente fala, ela está no meio ali, ou uma large, se ela for grande, tiver mais de 50, 60 bilhões de valor de mercado. Então aqui a gente está falando das small caps, que são as empresas pequenas. E quais são as vantagens das small caps? Aqui as características, né? Já falando também um pouco de vantagens e também de desvantagens. Por elas serem empresas pequenas, então muitas vezes elas estão no começo das suas operações, tá? Elas estão no começo do seu ciclo de projetos. Então são empresas, às vezes, que não são nem tão novas, às vezes elas podem até ter 20, 30 anos, 40 anos, mas elas estão agora, por exemplo, desenvolvendo e maturando de uma forma maior o seu business, então às vezes elas passaram durante muito tempo sendo uma empresa realmente pequena, que nem acesso à Bolsa de Valores tinha, e recentemente acessou Bolsa de Valores, por exemplo, ou já acessou lá atrás e passou por alguma coisa, e hoje a gente considera um bom investimento aqui na Bolsa. Mas são empresas, como eu disse, que por serem pequenas, normalmente elas estão no início ali de um ciclo de projetos, né, das suas atividades, da sua operação. E o que isso quer dizer? Como ela está no início, o desenvolvimento, né, assim, o retorno dessas empresas no longo prazo é maior do que uma empresa grande. Uma empresa grande, ela já está maturada, ela já está madura, né? Então, se você pega, por exemplo, as grandes empresas da Bolsa hoje, que valem 100 bilhões, 200 bilhões, claro que elas também podem valorizar, e algumas vão, outras não, enfim, mas elas também se valorizarão com o passar do tempo, à medida que as operações delas vão andando, mas já são setores e empresas que são mais maduras, tá? Quando a gente fala, às vezes, de setores novos, tecnologias novas, empresas novas, a chance que elas têm para aumentar a base de clientes, para aumentar os serviços dela, o alcance dela, os resultados dela, é muito maior do que de uma empresa, muitas vezes, grande, tá? Então é isso que diferencia uma small cap de uma empresa, de uma large cap, né, de uma empresa grande. Então, o retorno potencial, claro que aqui é destaque no potencial, porque pode não acontecer, né? Pode acontecer, mas pode não acontecer. Então, o retorno potencial é maior numa small cap, na média, do que numa large cap, que é uma empresa grande. Então, elas têm possibilidades de crescimento das suas operações maiores do que essas outras empresas, tá? Essa é uma característica. E qual que é a outra característica? Que é a outra face da moeda, né? Então, nem tudo é bom, né? Você fala, pô, só vou comprar small cap, então. Claro que o risco é maior. Por quê? Por esse mesmo motivo. Como nós temos empresas que estão no começo do seu ciclo de operação, então existe uma incerteza e um risco maior. Então, aquela operação que ela está desenvolvendo e aqueles projetos podem não dar certo. E se não der,
o retorno e os resultados não serão bons, né? Então existe um grau de incerteza e de risco muito maior numa empresa pequena do que já numa empresa grande, que já tem muitos clientes, que já tem um histórico grande de operação, já tem resultados constantes e sólidos. Então você tem um grau de incerteza, um grau de risco maior nas small caps. E além disso, elas também são caracterizadas por ter uma liquidez menor. O que significa liquidez? É o volume diário negociado. Então, para você negociar uma Petrobras, um Banco do Brasil, um Itaú, um Bradesco, é fácil, né? Porque tem muitos negócios, a empresa é muito grande, tem muitas ações, tem muita gente negociando lá na Bolsa. Quanto menor a empresa fica, menor ela é, portanto, menos ações ela tem, e você tem menos negociações também. Então, é comum, né, e é um fato que small caps tenham uma liquidez menor, bem menor às vezes, do que as empresas maiores, tá? Então, em linhas gerais, isso que são small caps. Empresas pequenas, no começo das suas operações, ou desenvolvendo projetos, né, desenvolvendo seus negócios, existe um retorno potencial maior à medida que isso vai se consolidando e elas vão aumentando os resultados, mas também existe um risco maior de não dar certo. Por isso que aqui a gente fala de um investidor que tem um estômago mais, né, consegue tolerar mais ali as variações da renda variável, né? Então, assim, tem que ter um estômago ali para volatilidade, tá? Ele não vai ser um fundo que vai crescer em linha reta, linear, não é, né? Então, aqui a gente está falando de ações, está falando de renda variável, ainda mais voltado para empresas pequenas, small caps. É esperado que você tenha uma volatilidade, um risco um pouco maior, mas também um retorno potencial muito maior, tá? Então, é isso. Retornos maiores, riscos maiores e uma liquidez menor também para esses papéis, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Como que vai ser a estrutura do nosso Suno Small Caps, para vocês entenderem. Hoje, ele é alocado 100% em small caps aqui do Brasil, né? Então, hoje nós temos no fundo algo como 25 empresas, tá? Então, são 25 ações, sendo que 100% delas são empresas brasileiras, tá? Mas, por regulação, pela própria regulação e pelo regulamento do nosso fundo, a gente também pode comprar até 20% do fundo em BDRs, né? Então, se tiver uma small cap americana que, por acaso, tem um BDR aqui na B3 e nós julgarmos interessante a empresa, lógico, dentro da nossa filosofia de investimento, claro, igual a todas as outras, a gente pode realizar um investimento, tá? Por isso que a gente fala ali até 20%. Hoje nós não temos nada. Hoje a gente está alocado 100% em small caps aqui do Brasil, tá? Vamos para o próximo? Então, agora eu sei que vocês gostam dessa parte, né? Para a gente falar um pouco aqui sobre as empresas, né? Sobre as posições. Então, eu vou pincelando algumas aqui. Por exemplo, vou falar sobre Boa Safra. Acho que muitos de vocês já conhecem a empresa. A Boa Safra, ela é uma sementeira. O que é uma sementeira? Que é a carteira do fundo, tá, pessoal? Então, aqui são algumas das posições, algumas das ações que a gente acredita, né, que a gente gosta bastante da empresa e que nós temos posição hoje no fundo, tá? Por exemplo, começando pela Boa Safra, como eu estava falando, que é uma sementeira. Basicamente, hoje, ela é a maior sementeira do Brasil. Então, o que ela faz? Ela produz sementes de soja, né? Então, ela licencia o material genético junto a empresas químicas da semente, né, da soja. Ela pré-planta, digamos, essa semente junto a produtores integrados a ela. Ela não tem as terras, as fazendas, ela não tem o imobilizado. Ela terceiriza isso para produtores parceiros que pré-plantam essa semente, digamos. Ela recompra, né, compra a semente de volta e vende para os agricultores que plantam a semente de soja, tá? Qual que é a vantagem competitiva da empresa? Primeiro, as sementes delas são a de melhor qualidade do mercado hoje. Elas têm taxas de germinação superiores a 95%, que é muito alto. E eles têm desenvolvido sementes e produtos melhores, cada vez melhores, que já tem tecnologia de pesticida, né, e fertilizantes, enfim, protetores, né, contra pragas, já embutido na própria semente. E outras tecnologias que tornam ela uma semente muito boa, tanto na germinação quanto na proteção, por exemplo, contra pragas, né? Então, eles têm aumentado o mix de produtos deles, e é um mix que tem uma margem maior, né? Quanto mais tecnologia você coloca na semente, mais caro você pode cobrar por ela. E hoje, para o agricultor, é muito importante para ele ter uma semente boa. Ele ter uma semente
em que ele não sabe, né, que pode ter o risco ali de não germinar, para ele é um custo, né? Então, enfim, é um dinheiro jogado fora que ele gastou ali. Então ele precisa ter a certeza, né, de que vai ser germinada a semente que ele tem, e por isso a Boa Safra já larga na frente por conta da alta taxa de germinação e a própria marca e a credibilidade que ela tem, né? Outra vantagem competitiva é que, além desse mix de produtos que eu falei, então ela tem sementes com margens maiores, com bastante tecnologia, uma germinação alta, ela não detém um imobilizado, ela não tem as terras, ela pré-planta essas sementes com produtores integrados, então isso tira custos dela, né, porque ela não fica detendo aquela terra. Além disso tudo, hoje ela é líder no mercado de sementes de soja, né, de sementeira, de vendas de sementes de soja, com 6%, entre 6% a 7% de market share, né? Então você fala, bom, uma líder do mercado com 6%, 7% de market share, ou seja, existe uma avenida no nosso entendimento de consolidação do mercado muito grande, tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, que são um mercado maduro hoje, o líder de mercado tem 25%, tá? E as três maiores lá tem algo com 60%, tá? Então, é um mercado lá nos Estados Unidos que já é maduro, muito mais consolidado. E aqui no Brasil deve caminhar para esse mesmo, né, nesse mesmo caminho. Então, ela deve ser, a gente acredita, né, que ela pode ser a consolidadora desse mercado, ela já larga na frente, ela tem acesso a mercado de capitais que as outras empresas do setor não têm, então ela consegue captar dívida, por exemplo, mais barata para financiar a operação. Então a gente gosta bastante da Soja 3, tá, da Boa Safra. Por conta desses motivos, a empresa negocia hoje na casa de 9 vezes lucro, está praticamente quase a preço de IPO quando saiu, há mais de 2 anos, né? Quase 2 anos mais ou menos. Então, é um case que a gente gosta bastante, tem um potencial de consolidação, de crescimento muito grande no nosso entendimento, e essa é uma posição que a gente gosta, tá? Então, hoje a gente tem ela no fundo, por exemplo. Dá um outro exemplo. Irani. Não sei quantos de vocês conhecem a Irani. Ela é uma empresa listada do ramo de papel e celulose, mas ela não é exatamente celulose, ela é mais papel. Ela produz papelão ondulado e papel para embalagem. Aí você vai falar, pô, Léo, mas isso é legal? Isso daí não é meio chato, né? Isso daí, essa empresa é coisa boa mesmo, né? Você realmente gosta disso ou você está de conversa? Não, pessoal, ela é realmente muito boa, tá? A Irani, como eu falei, ela produz papelão ondulado e papel para embalagem. E o que é isso? Por exemplo, quando você faz um pedido num delivery, né, de comida, que vem aquele papel, né, então vem embrulhado no papel, né, naquele papelzinho craft, assim, aquele papel para embalagem. Um dos produtores no Brasil que a gente tem é a Irani, produz um daqueles, hoje ela é a maior produtora desse tipo de papel no Brasil. E caixas de papelão ondulado, hoje com o e-commerce e com as próprias entregas dos fornecedores nas lojas físicas, tudo vai embalado em caixas. E quem produz essas caixas de papelão é a Irani. Então, ela é completamente inserida na economia, tá? Completamente inserida na economia. E inserida na economia circular. Por quê? Todos os produtos dela são recicláveis. São recicláveis e são reciclados por ela. Então, ela coleta, né? Então, uma parte até dos custos dela, do que ela compra, é de produtos reciclados. Então, papel reciclado, papelão reciclado, ela recompra, né? Ela compra para reutilizar no processo produtivo. Então, ela é uma empresa que ela... E, além disso, ela tem áreas... voltando aqui um pouco só para vocês entenderem o modelo de negócio, né? Ela tem áreas florestais em que ela extrai dali algumas resinas, em que ela vende para o mercado externo, ali é mais ou menos 10% da receita. Ela extrai a celulose dessas árvores, mas ela não vende a celulose, como a Klabin e a Suzano fazem. Ela utiliza a celulose para a produção do papel para embalagem e do papelão ondulado, tá? Então a celulose para ela é uma matéria-prima. E hoje, né, as duas principais fontes de negócio dela são justamente esses dois segmentos, o papelão ondulado e o papel para embalagem. Então, ela está inserida completamente dentro, como eu falei, né, da economia, da economia brasileira. Hoje tudo é embalado, seja em papel ondulado, seja em papel para embalagem, e ela está num ciclo de entrega de projetos agora muito grande. Então, para quem acompanha sabe, mas ela está entregando um projeto que chama Plataforma Gaia. O que é esse projeto?
basicamente ela está desenvolvendo ali alguns projetos, literalmente, como, por exemplo, geração de energia própria. Então, ali ela tem uma planta, ela está desenvolvendo uma planta de geração de energia própria, porque hoje um dos principais custos no processo produtivo do papel para embalagem, do papelão ondulado, é energia. Então, é muito mais barato se ela mesma produzir. Então, ela está desenvolvendo isso lá nas suas unidades, né? E além disso, ela está fazendo uma caldeira de recuperação de resíduos. Por quê? Como eu falei, no processo de produção, normalmente sobra resíduos, né? Então você produz lá, por exemplo, o papel para embalagem, o papelão ondulado, no final do processo sempre sobram alguns resíduos. Ela está criando uma caldeira de recuperação de resíduos, justamente para reutilizar essas sobras dos processos produtivos para os novos processos. Então isso salva custos para ela. Enfim, então, como eu falei, é uma empresa super inserida na economia circular. Com as áreas florestais dela, ela elimina carbono da atmosfera, então ela é carbono neutro, na verdade ela até vende créditos de carbono para outras empresas, é uma empresa super ESG, a gente gosta muito. Há uns tempos atrás ela passou por bastante problemas, por conta de algumas aquisições que não foram muito boas, acabou atrapalhando um pouco financeiramente a empresa. Hoje ela é completamente diferente, tem uma estrutura de capital super redonda, ela paga dividendos, ela recompra ações, o management é muito bom e ela negocia num nível de preço-lucro, né, de EV/EBITDA que a gente fala, né, que é o valor da firma pelo que ela gera de EBITDA, muito atrativo na nossa opinião. A gente gosta bastante de Irani, tá? Então, já falei, por exemplo, aqui de Boa Safra, de Irani. Posso falar de mais uma? Falar de... qual que vocês querem? Podem mandar aqui nos comentários, também se falar, Léo, fala de tal aí que está no slide. Senão eu vou falar aqui da Blau Farmacêutica, por exemplo, para vocês conhecerem, né? A gente sempre acaba, nas lives, né? A gente sempre fala, às vezes, das mesmas empresas, então vou falar de algumas diferentes. A Blau, para quem não sabe, ela é uma empresa produtora de medicamentos, tá? Então ela está no ramo farmacêutico, mas ela não é uma varejista farmacêutica, ela é produtora de medicamentos. Hoje, como é que está dividido mais ou menos esse setor? Você tem os remédios de alta complexidade patenteados, tá? Então você vai ter os remédios patenteados, que são normalmente de alta complexidade, eles demandam um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento, então os desembolsos, né, os custos são muito altos, mas uma vez que você desenvolve o medicamento e ele é efetivo, ele é eficaz, você tem uma receita muito grande, ainda mais porque está patenteado e a patente é sua. Aí, a outra classe são os remédios não patenteados. Então você tem os patenteados, que são todos de alta complexidade, e você tem os não patenteados, e dentro você tem os de alta complexidade e os de baixa complexidade. Os remédios não patenteados de baixa complexidade por exemplo, remédio para gripe, remédio para dor de cabeça, remédio, né, para, por exemplo, uma dor que você tem no corpo. Então, eles são remédios não patenteados, então você tem várias marcas que produzem medicamentos do tipo, e eles têm uma complexidade mais baixa, tá? Então não exige uma pesquisa e desenvolvimento tão grande. A Blau atua justamente no terceiro segmento que eu vou falar agora, que é dentro dos não patenteados, mas de alta complexidade. E aqui a gente está falando de alguns medicamentos bem específicos, enfim, que são vendidos, a maior parte, na verdade, não vai nem para o público final, né? Então a gente não encontra os medicamentos nas farmácias. Se você andar lá por uma farmácia, você não vai encontrar esse tipo de medicamento. Ele é vendido direto para hospitais. Então hoje, mais ou menos 20% da receita são hospitais públicos, o restante são para hospitais privados e clínicas privadas, né? Então hoje, os 100%, né, quase 100% das vendas da empresa são para clínicas e hospitais, então ela vende para o B2B, que a gente fala, que são para outras empresas. E por que a gente gosta tanto dela? Primeiro, hoje o mercado de medicamentos no Brasil, nesse segmento em que a Blau atua, aqui a gente está falando de alguns imunizantes, enfim, tem uma série ali de medicamentos bem complexos aqui, bem estritos, né? Enfim, não dá para aprofundar tanto aqui. Mas esses tipos de medicamento, como eu falei, mais específicos que ela produz, hoje ela tem uma série desses que ela vende para essas clínicas e hospitais. Então, quando você vai no hospital que você é medicado, alguns desses medicamentos são a Blau que produz e vende para esses hospitais. Tá? E o que eu falei, por que a gente gosta bastante dessa empresa, da Blau? Primeiro, porque ela está num mercado que tem uma demanda muito maior do que a capacidade produtiva do mercado hoje.
tá? Então, a demanda por esse tipo de medicamento no Brasil hoje é maior do que tem de oferta, tá? Então, ela consegue surfar, enfim, uma demanda bem resiliente aí, que são a demanda do mercado de saúde e de hospitais, e ainda uma demanda maior do que o mercado pode ofertar, o que é super vantajoso para a empresa. Além disso, ela está num ciclo de investimentos. Então, o que ela tem feito? Ela tem investido em fábricas para conseguir aumentar a sua capacidade produtiva, então ela vai produzir mais para poder vender para essa demanda alta, e ela vai praticamente triplicar a capacidade produtiva dela e também investir no desenvolvimento e na produção de algumas matérias-primas que hoje só são exportadas, e isso acaba encarecendo um pouco para a empresa e diminui um pouco os resultados. Então hoje a principal matéria-prima dela, ela basicamente importa, ela vai passar também a produzir, enfim, nessas novas unidades, além de principalmente triplicar a capacidade de produção de medicamentos dela, tá? Então, como eu falei, empresa num mercado específico, ela tem vantagens competitivas ali dentro, ela tem know-how, ela tem tamanho ali, é um mercado de alta complexidade, como eu falei, mas não patenteado, então os desembolsos não são tão grandes como num patenteado. Num ciclo de entrega de investimentos, né, então de realização de investimentos e posteriormente entrega de projetos, e isso vai gerar um resultado para a empresa, né, no horizonte que a gente enxerga aí, que vai ser bem relevante, por isso que a gente gosta bastante do nome, tá? Negocia, no nosso entendimento aqui, né, a gente acha um valuation bem atrativo, então por isso a gente está comprado também na Blau Farmacêutica, tá, pessoal? Deixa eu pegar mais um aqui. O pessoal falou aqui, ó, o Felipe Vicente falou para falar de BR Partners, e eu vou falar só de mais de duas aqui. O Felipe falou para falar de BR Partners e o Pedro falou para falar de Simpar. Então, eu vou começar pela BR Partners bem rapidinho aqui, né, que eu já falei bastante das outras três, então eu vou falar um pouco mais rápido aqui sobre essas duas. Começando pela BR Partners, para quem não conhece, o BR Partners ele é um banco, principalmente de investimento, tá? É um banco de investimento. Qual que é a diferença dele, por exemplo, quando a gente fala para Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander? Ele não tem a operação de varejo, que a gente diz. Então, ele não tem uma conta bancária que nós, pessoas físicas, vamos lá e criamos uma conta, a gente vai ter um cartão de crédito. Não é assim o modelo de negócio dele. Ele atua como um banco de investimento. Então, ele é voltado para o mercado financeiro. E as principais linhas ali de receita e de resultados dele são tesouraria. Então, ele tem um capital proprietário dele, ele tem um dinheiro dele, e ele opera isso no mercado, né, que chama Sales and Trading, que fala, né, então vendas e negócios, né, em negociação, ele ganha dinheiro por meio da compra e venda de títulos, de securities, né, enfim, de ativos. Então é uma área realmente de tesouraria, de compras e vendas, ali ele faz parte do resultado dele. Ele também tem o braço de IB, então ali parte de carteira de crédito para empresas, né? Então ele tem carteira de crédito voltado para PJs, para B2B, para empresas, e mercado de capitais. Então ele faz emissão de dívidas, por exemplo, né? Então ele tem M&As, em que você, por exemplo, uma empresa vai fazer uma fusão com outra empresa. Você precisa de um banco te assessorando na parte jurídica, na parte financeira, nos contratos, enfim, tudo isso dá muito trabalho. Então as empresas contratam bancos de investimento para fazer isso. Ele é um dos que ofertam esse serviço no Brasil hoje, então essa é uma das principais linhas de receita dele, além da receita de emissão a mercado, né? Então, quando uma empresa quer emitir, por exemplo, uma debenture, que é uma dívida, ela precisa contatar um banco, e o banco vai fazer essa emissão a mercado, e isso também é uma das linhas de receita que o BR Partners tem, tá? Hoje ele tem níveis de ROI. O que é ROI? É o retorno sobre o capital do banco. Então ele tem um patrimônio líquido, que é o dinheiro que o banco tem ali. Quanto que ele dá de retorno ao ano sobre aquele patrimônio líquido? Hoje é 20% e eles operam sempre acima ali dos 20%, hoje está em 20%, que é um nível de ROI bem satisfatório, é bem grande, é maior do que esses bancos que eu citei anteriormente, então Itaú, Bradesco, enfim, são ROIs menores, ele tem um ROI, né, um retorno maior, e negocia, no nosso entendimento aqui também, a um valuation atrativo, a gente gosta, 8 vezes lucro, por isso a gente também está comprado no BR Partners. Hoje as empresas, né, o mercado de capitais brasileiro tem crescido bastante, então cada vez mais empresas têm acessado o mercado de capitais, isso gera mais ativos, né, então tem mais oportunidades para a área de tesouraria e de sales negociar e fazer dinheiro, e também essas empresas acessando o mercado, seja por M&A, por fusões e aquisições, ou seja por emissão de dívida, ele também está inserido no crescimento do mercado de capitais brasileiro para fazer as emissões, tá? Por isso que a gente gosta bastante de BR Partners. E por fim,
O Pedro falou Simpar. Simpar, para quem não sabe, ela é uma holding. O que é uma holding? Ela é como se fosse uma empresa que tem embaixo dela outras empresas. Ela é uma investidora de outras empresas. E quem são as 3 principais que estão ali? Provavelmente vocês vão conhecer. A primeira é a JSL, não sei quem de vocês conhece, tinha o ticker JSLG, né? Se não me engano é esse ticker ainda hoje na Bolsa, ela é listada, a JSL é o braço logístico, tá? Então ela faz as operações, tem frete, entregas, mas principalmente o braço de logística do grupo, né? Então ela vende serviço de logística para outras empresas, JSL. Eles têm a Vamos Locação, que é Vamos 3, o ticker. A Vamos, ela é uma das maiores, né? É a maior hoje no Brasil, no segmento de locação. Então, ela compra máquinas e aluga. Então, tem tanto a parte de veículos pesados quanto equipamentos, tá? Então, ela também aluga, né, para fora, ela aluga para os clientes equipamentos pesados e máquinas, né? E a Movida, que muitos de vocês conhecem a Movida, talvez já alugaram um carro lá na Movida, ou já compraram um carro seminovo, por exemplo, na Movida. É a terceira empresa do grupo, ela é o braço de locação de veículos. E aqui dividido em 2, né? Então ela tem o braço de rent a car, que fala que alugue um carro, então você consegue ir lá e alugar um carro por 1, 2 dias, enfim, por algum período. O braço de gestão e terceirização de frotas, então você que é uma empresa que não quer gastar seu tempo comprando veículos e fazendo a gestão deles, enfim, de compra, de venda, e a parte de logística você contrata a Movida, ela faz isso para você, além dos seminovos, né? Então, depois que esse veículo ele foi locado, né, que ele teve a sua vida útil ali dentro do serviço de locação, você leva ele para o seminovo e vende ele, é aí que fecha o ciclo daquele ativo dentro da empresa, tá? Então, hoje a Simpar, ela tem essas 3 investidas ali embaixo, as 3 principais, né, que são JSL, a Vamos e a Movida. Existem algumas outras, mas as 3 principais hoje são essas. E por que a gente gosta do case? Primeiro porque existe aí um desconto, né? Se você pega o valor das participações que a Simpar tem nessas 3 e nas outras empresas hoje, e fizer pelo valor que a Simpar negocia hoje, ela está descontada, ela tem um desconto até acima da média histórica desse desconto, pela soma dessas participações. Então, digamos que a soma das participações, então ela tem 30 aqui na JSL, 30 aqui na Vamos, 30 na Movidas e 10 na outra. Isso soma 100. Só que ela negocia hoje, por exemplo, a 60. Então você tem ali 40% de desconto para a soma das participações. Tá? É para mostrar? Tá. Então, existe esse desconto de holding hoje, que é acima da média histórica do desconto, né? Então, por isso que a gente gosta. E além disso, principalmente aqui a Vamos e a própria Movida, elas estão inseridas hoje num mercado que é da desimobilização, né? Então, muitas pessoas e empresas não querem mais ter os ativos físicos, não querem mais ter o carro, não querem mais ter a máquina. É muito mais prático, muito mais eficiente, até mais barato você alugar essa máquina e depois devolver no final e alugar de novo, do que você comprar, ficar gerindo aquilo para vender no final. E hoje é um mercado muito pouco acessado, né? Então tem poucos players, tem poucas empresas que ainda fazem que prestam esse tipo de serviço. Então é o que a gente chama de um oceano azul, né? Então tem um oceano azul no mercado de locação para essas empresas, tá? Então a gente entende que elas também podem ser consolidadoras, principalmente a Vamos aqui no mercado de locação. A Movida hoje é a segunda maior empresa em locação de veículos, então ela tem uma posição no mercado bem grande, bem relevante também. Então tem avenidas de crescimento muito grandes, né? Principalmente nessas duas, e a gente investe pela hold, porque ela tem esse desconto elevado, né? As empresas que ela investe a gente entende que são baratas, e ela tem esse desconto elevado, que por isso que a gente gosta bastante, né? Tanto da tese de investimento dessas empresas, quanto do valor que elas negociam, né? Lembrando que aqui a gente olha sempre negócio, então a empresa é boa, né? Ela tem um modelo de negócio muito bom, ela é bem gerida, ela tem um management muito bom, e o preço que ela negocia. Não adianta nada ela ser muito boa e ser cara, aí não dá para a gente comprar. Quando a empresa é muito boa, que é o caso dessas que eu falei aqui para vocês, e ela negocia um preço atrativo, a gente entende que, enfim, é perfeito para a gente realizar a compra, tá? Deixa eu avançar aqui, pessoal,
falando aqui um pouco então sobre o Small Caps, né, sobre o nosso fundo, o Suno Small Caps FICFIA. Hoje, vocês podem, começando ali por baixo, né, ele é um fundo com exclusividade para a corretora Orama, tá? Então, se você quer investir no nosso Suno Small Caps FICFIA, hoje ele tem exclusividade na corretora Orama até julho de 2023. Então, pelos próximos 6 meses, você já, enfim, né, tem o estômago ali para renda variável, né, está disposto a aceitar a volatilidade, os riscos que as ações têm, principalmente as small caps, você também tem esse retorno potencial, né, então está disposto a aguentar essa volatilidade maior, acha que faz sentido para o seu patrimônio. Lembra, sempre alocando com base no seu perfil de investimentos, né? Se você não é tão tolerante ao risco, enfim, a sua alocação em ações tem que ser menor do que você colocaria em outros ativos mais seguros, né? Tenha sempre isso em mente, que os seus investimentos, o investimento de uma pessoa tem que ser diferente do investimento de outra pessoa, né? Então a pessoa A para a pessoa B. Por quê? Por conta de perfil de investimento mesmo. Então, horizonte de investimento, né? Por quanto tempo você vai ficar investido? É por pouco tempo? É por muito tempo? Quais são os seus objetivos? Qual a sua tolerância a risco? Lembre-se sempre disso, tá? Tem que fazer sentido para o seu perfil e para a sua alocação. E ele vai ter uma exclusividade com a corretora Orama até julho de 2023. Então, a Orama, para quem não conhece, é uma das maiores corretoras hoje aqui do Brasil, super conceituada, né, uma corretora grande aqui do Brasil. Hoje está com exclusividade lá, então quem quiser investir no fundo, que já tem conta na Orama, só pesquisar por Suno Small Caps, já vai encontrar lá. Se não, podem criar uma conta na Orama também para poder investir no fundo. Beleza? Dados, por R$100 você já consegue investir, tá? A aplicação mínima dele é R$100, é a mínima possível. Então, né, se você fosse pegar R$100, você não conseguiria comprar todos os 25 papéis do fundo, né? Porque eles somariam mais do que R$100, mas né, com esse mesmo R$100, hoje você já consegue investir e comprar a cota do fundo, tá? Não tem come cotas, né? Não tem taxa de saída, não tem taxa de ingresso, não tem nada disso. A única coisa que ele tem é taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração é de 2%, que é em linha com a média do mercado, né? Então, é a filosofia Suno de investimentos aqui. A gente está falando de investimento em valor, value investing, o nosso jeito Suno de abordar o investimento em ações de uma forma muito bem feita, cobrando a média do mercado com 20% de performance, que ajuda a alinhar o interesse do cotista com o da gestão. Tá bom, pessoal? E importante sempre destacar que é a questão do imposto de renda. Então, se você fizer o resgate, né, então, por exemplo, você aplicou, fez o resgate lá na frente, com ganho, né, então você teve um ganho, supondo, por exemplo, você investiu 100 e resgatou a 110 lá na frente. Você teve 10 de ganho, vai incidir 15% de imposto de renda sobre esse ganho, né? Então, se você teve 10 de ganho, vai incidir 15% aí, que é 1,5%, tá? Que você vai pagar de imposto de renda, é a cobrança aí do governo, beleza? Então, essas são as informações gerais. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Acho que esse é o último slide, né? Aqui a gente sempre coloca para poder mostrar que às vezes o pessoal sempre nos questiona e fala: pô, Léo, mas eu vou colocar agora, mas a bolsa está sempre caindo, né? Será que não é o melhor momento para eu ficar na renda fixa? Aqui a gente sempre fala, pessoal, tem um pensamento contrário, tá? Às vezes, se parece que é muito melhor você estar de um lado, pode ser bom você também estar posicionado do outro, tá? Para poder pegar a subida do outro lado quando ela acontece. Aqui o que a gente coloca? Se você vê o gráfico, as linhas pretas são a meta da taxa Selic, e em vermelho o Ibovespa. Nos momentos em que a taxa Selic esteve mais alta, ou seja, a linha pretinha, né, estava lá em cima, é quando o Ibovespa esteve mais embaixo. E depois que a taxa de juros começou a cair para o seu nível natural, nós tivemos sempre movimentos de alta na Bolsa de Valores. E justamente agora, do lado direito aqui, mais na ponta, vocês vão ver que a gente está diante de um cenário de juros altos, né? Então hoje a gente está diante de quase 14% de juros, né? Então a gente está com 13,75 aí a Selic, e a gente está vendo a Bolsa Brasileira negociando a 4 vezes lucro, então são níveis de valores realmente muito baixos, tá? É muito barato, então pode ser que faça sentido, que eu falei, sempre dentro do seu perfil de investimento, às vezes ter algum percentual, nem que seja um pouquinho, alocado na Bolsa de Valores para você pegar essa possível subida, né? À medida que esses juros eles caem, lógico que não dá para prometer retorno, né? Não tem como prometer que os juros vai cair, quando vai cair, ou quando a bolsa vai subir, se vai subir, enfim, não tem como prometer. Mas o que a história diz é que quando a gente tem esses juros regredindo para a média, tá?
a Bolsa de Valores vai no movimento contrário e ela sobe, e é basicamente o cenário que se desenha para a gente aqui hoje, né? Então a gente está diante de uns juros altos, né, como a gente tem no Brasil 14%, e uma Bolsa brasileira que em níveis de preço, em níveis de valuation, está bem atrativa. Tá? Deixa eu só voltar no slide que o Dado tocou num ponto bom, tá, Dado? Você falou, ó, mercado de ações, 182 dias de resgate, prazo muito longo. Sua pergunta é ótima, tá? Esqueci até de falar sobre esse ponto, você me lembrou, obrigado. O prazo de resgate do fundo ele é de 180 dias. Por quê? Lembra que lá no início eu falei que as small caps elas tinham uma liquidez menor? Porque elas eram empresas pequenas, então elas tinham ela tem menos ações até no mercado, então elas negociam menos. Então, se a gente toma resgates e é necessário a gente vender algumas posições, isso como elas são empresas pequenas e a gente é um fundo, né, a gente tem posições grandes, pode ser que a gente acabe, né, não só a gente, como enfim, qualquer fundo que detém essas posições, pode mexer no preço, entendem, pessoal? Porque assim, se são empresas pequenas, né, então elas não têm uma negociação tão grande, elas são menores, e nós que somos um fundo grande, se a gente tem que vender num espaço muito curto de tempo, pode ser que a gente acabe esmagando muito o preço, e não é isso que a gente quer fazer. Então, por isso a gente colocou um prazo de resgate maior, para quê? Para não mexer no preço, né? Então, assim, para a gente ter tempo para poder vender uma posição se for necessário, para poder arcar com o resgate. E também, no fundo, acaba até alinhando a gente com os investidores, né? Esse é um fundo, tá, pessoal? Assim, não a gente sempre pede, né, recomenda que os nossos cotistas, os nossos investidores tenham um horizonte de investimento maior quando investem aqui nos fundos da casa, né? Então, se você puder ficar investido por 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, é o ideal para ter tempo da estratégia ir maturando, das empresas irem maturando, as cotações irem acompanhando, e superando os ciclos de mercado. Então, ele é um produto voltado realmente mais para o longo prazo, tá? Tenham sempre isso em mente. Então, se você tem um prazo de resgate maior, como 180 dias, também acaba ajudando a alinhar um pouco dos cotistas, né, dos investidores com a gente, para ter essa visão maior de longo prazo, tá? O fator principal é a questão da liquidez, que eu falei. Esse prazo maior é para a gente ter tempo para poder vender uma posição se for necessário, para poder arcar com o resgate, mas também ajuda a alinhar um pouco dos investidores com a gente nessa questão do longo prazo. Tá bom? Era isso, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Se o pessoal mandou mais alguma específica. O Lierte mandou aqui, ó. A pergunta é boa. Honey 3 está acima do preço teto recomendado na carteira com status aguardar. Lierte, sua pergunta é muito boa. A sua colocação, né? Por quê? Dá a oportunidade da gente falar sobre um tópico aqui. Hoje nós só investimos em ativos que estão nas carteiras recomendadas da Suno, tá? Então aqui na Asset, nos fundos de ações, a gente só investe em ativos que foram recomendados ali dentro das carteiras. Sempre depois de recomendado, tá? A gente nunca vai investir antes da recomendação sair. Primeiro porque é crime e outra porque é errado, né? E é algo muito fácil de ser pego, tá? Então, se nós, por acaso, comprássemos algo que fosse... a gente comprou antes de ser recomendado pela Research, todas as recomendações da Research são enviadas para a APMEC. E todas as nossas posições também estão na CVM, enfim, com os reguladores, algo muito fácil de cruzar, a gente não faz isso, tá? A Suno sempre preza aqui pelo correto. Então a gente só compra ativos depois que eles foram recomendados lá na carteira. Então depois que saiu lá na carteira para todo mundo, a gente também tem acesso, a gente passa a ver, e aí a gente julga. Nem todos os ativos que estão recomendados lá nas carteiras, a gente compra no fundo, tá? Tem ativo que a gente compra, tem ativo que a gente não compra. Depende do que a gente entende que é melhor ali para o momento do fundo e para o próprio fundo, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto, nós não replicamos a carteira de small caps, como eu falei. Então, a carteira de small caps tem lá os seus 20, 25 nomes, a gente escolheu alguns nomes lá da Small Caps, mas também tem empresas menores. Lembre-se que aqui a gente está falando de empresas pequenas. Existem nas outras carteiras da Suno, que são a carteira de dividendos, a carteira valor, empresas que também são pequenas. Então, dentro, por exemplo, da carteira de dividendos, tem empresas pequenas que pagam muitos dividendos. Então, por ser uma empresa pequena, por ser uma Small Caps, a gente também pode investir, tá?
Por exemplo, dentro da carteira de valor, uma empresa pequena que esteja lá na carteira valor, nós também podemos investir porque ela é uma small cap, tá? Então, a maior parte dos ativos hoje são da carteira small caps, mas nós também podemos investir em empresas pequenas que estejam nas outras duas carteiras, tá? Então, a gente escolhe quais são as small caps, né, as empresas pequenas das 3 carteiras que a gente mais gosta e monta a carteira do fundo. E aqui você tocou no outro ponto bom, que é, por exemplo, quando um ativo ele está com um preço teto recomendado, né, então, por exemplo, o preço passou do preço teto e ele está como aguardar lá na research, vocês compram? Não, né? Então a gente respeita também a recomendação que sai lá nas carteiras do pessoal da research, a gente só compra os ativos que estão abaixo do preço teto, né? E quando a gente começou a investir no Small Caps, o fundo já tem tem quase 2 meses já, nós investimos quando ainda estava abaixo do preço teto, tá bom? Mas sua pergunta é ótima, tá? Seu ponto é ótimo, Liette. Muito obrigado aí pela colocação. Que já é um pouco do que você perguntou aqui, né? Todas as 18 ações da carteira Sun estão no fundo? No caso é o contrário, né? Todas as nossas ações do fundo são recomendadas na carteira. A gente só investe em ativos que estão dentro das carteiras recomendadas, mas não são todos. A gente escolhe os que a gente mais gosta ali dentro. E a gente não precisa replicar 100% no fundo. A gente escolhe o que a gente mais gosta ali, tá? E hoje, por exemplo, a gente não tem todas. A gente escolheu as que a gente mais gosta das empresas pequenas dentro das carteiras, escolhemos ali e montamos a alocação do fundo. Tá bom? Acho que era isso, pessoal. Acho que já até passando bastante o tempo ali. Queria agradecer vocês aí, pô, super legal a live hoje. Teve várias colocações legais, vários pontos legais, muitas dúvidas. Muito obrigado mesmo aí pela participação. Agradecer vocês aí pelos comentários, pelas perguntas, foi excelente. Mas, então, pessoal, se vocês, né, aqui o recado final, querem saber do Sun Small Caps, FIC-FIA, hoje com exclusividade na Orma, tá? Então, lá pela Orma Investimento, se você já tem conta ou se ainda não tem conta, pode criar uma conta lá na Orma para poder investir por lá. Podem investir por lá. Então, procurem lá pela Orma Investimento, Sun Small Caps, FIC-FIA, você já pode investir no nosso fundo de Small Caps. Mais um recado, lembre-se que todos esses ativos que a gente falou aqui não configuram uma recomendação de compra para você que está aí ouvindo, tá? Aqui a gente fala em nome da gestão do fundo, né? Então a gente está falando em nome da gestão do fundo, e são as posições que a gente faz em nome do fundo, né? Que a gente faz aqui para os cotistas do fundo. Como eu falei, seus objetivos, o seu perfil de investimento, a sua tolerância a risco específica, né? Você pode ser diferente. Então, lembre-se sempre disso, tá? Aqui a gente está falando em nome da gestão do fundo. Então, não deixe de acompanhar o Sun Small Caps lá na Orma Investimentos. Você pode criar sua conta lá e investir no fundo por lá. Vai ter exclusividade até julho, tá bom? E o último recado, lembrando para vocês do 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, que eu falei lá no começo. Como eu falei, no mercado financeiro, o conhecimento é ouro, né? O conhecimento é valioso. Só com conhecimento você vai conseguir fazer os melhores investimentos, escolher os melhores ativos e realmente ganhar dinheiro. Então, isso aqui, conhecimento de graça, tá? A Sun está disponibilizando só hoje e amanhã, só vai até amanhã. Tem aqui no chat da live, aqui ou aqui, não sei em qual lado. Vocês podem baixar de graça os 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Então, quer aprender um pouco mais sobre FIIs, sobre esses ativos que são espetaculares, quiser saber mais, baixe de graça agora, que a Suno está disponibilizando aí para vocês, tá? 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Tem aqui na descrição da live também, então vai ficar salvo, né? Vai ficar gravado aqui, mas também tem aqui no chat. Bom, era isso, pessoal. Queria agradecer vocês pela audiência, pelos comentários, pela participação. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. E não deixem de acompanhar o Sun Small Caps FIC-FIA. Bom? Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.